Boa noite a todos. Uhum. Com muita alegria, damos continuidade aos nossos estudos do Setembro Amarelo. Hoje, a nossa irmã Selma vai fazer o estudo. Estamos na nossa última semana de setembro e vamos, então, hoje fazer a conclusão desse estudo tão importante, né, para a conscientização, para que as pessoas não cometam esse ato que a gente tem estudado aí durante todas essas semanas como sendo tão ruim, né, com consequências tão ruins para para as reencarnações futuras, para o desencarne, que a gente possa então hoje concluir com o estudo da Selma mais uma história que ela sirva, né, de exemplo para nós, para os nossos queridos, para todos aqueles com quem a gente compartilhar esse vídeo. Então, convido a Selma a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecer as falanges benditas que cuidam, protegem esse nosso trabalho aqui de quinta-feira à noite. Nosso Mestre Jesus que esteja conosco. E a falange bendita, nos protegendo, nos inspirando, que nossas palavras, nossos estudos aqui possam atingir corações, pra, e ajudar aqueles que buscam, né, que estão equivocados, né, com os sentimentos equivocados, que acham que o suicídio seria a solução dos seus problemas. Nossa Senhora, Maria Santíssima, a benfeitora daquele do Hospital de Maria de Nazaré, né, da colônia, que protege os suicidas, ampare a todos aqueles que têm esse pensamento voltado para o suicídio. Possamos juntos transformar, né, ajudar nessa transformação de pensamentos e sentimentos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Vamos lá. bom, eu vou falar no caso aqui, de uma celebridade, vamos dizer, conhecida, que é Camilo, né? Numa outra visão, diferente um pouco do Memórias de um Suicida. Né? Então, aqui, no Martírio, também se fala dele, né, um pouco mais pessoal. Eu vou começar aqui falando. O epílogo do drama, que foi a vida do grande escritor português Camilo Castelo Branco. Dispondo de grande cultura, um tanto habituado aos trambolhões da vida, que ele nunca soube bem viver, velho, hepático e não menos antigo dispéptico, foi atingido por um mal de olhos que o levou gradativamente às fronteiras da cegueira completa. Aqui já mostra que o Camilo mesmo já admite, né, que ele tinha uma vida não muito correta, né? Porque ele vinha, como fala aqui, que ele já tinha aquela questão é, os trambolhões, como ele fala, os trambolhões da vida, quer dizer, ele tinha uma vida meio atribulada, meio toda desregrada, né? E já problemas hepáticos, problemas estomacais, né? Que é o dispéptico. Então, e acabou, eu acho que pela condição de vida que ele levava, ele foi começou a aparecer os problemas, doenças, é claro, e veio ao final a cegueira, né? Disso. Então, você só dá um alinhavo da questão. Né? Aí, continuando aqui. Sempre esperançado de melhoras ou cura, foi passando o tempo, até conseguir consultar-se com abalizado especialista, que é um notável, né? E que o foi examinar na própria residência e de quem esperava a última palavra decisiva sobre o mal. Isso em junho de 1890.
Não tendo obtido arrancar do médico o diagnóstico, ou, antes, o prognóstico da enfermidade, Camilo Castelo Branco, andando sutil, veio ficar à escuta, enquanto pessoa da família acompanhava o oculista à saída. Somente aí o Esculápio deu sua opinião sobre a moléstia do grande escritor. Tratava-se de um caso perdido de irremediável cegueira. Ouvindo a terrível revelação que lhe pretendiam ocultar, Camilo Castelo Branco, que desde um lustro antes pensava no suicídio, deu um tiro na cabeça. Quer dizer, a ideia, né, ele já pensava já há uns 5 anos, né, que o lustro é um período de 5 anos, já há algum tempo pensando, vinha alimentando um pouco essa ideia do suicídio devido às questões de saúde dele, das doenças que estavam lhe acometendo. Ele não era uma pessoa rica de posses, né, mas ele tinha um status, né, social. Ele era uma pessoa muito culta, né, e ele era bem relacionado no meio, embora não fosse com, né, com dinheiro. E isso alimentava muito o orgulho dele, né, aquela coisa do orgulho e da vaidade, né. E quando ele começou a ficar com os problemas de saúde, aquilo afetou, feriu no seu orgulho mesmo, né? Na questão de não ter mais não ter saúde, né, para poder ficar se apresentando nas sociedades, né? Então, continuando aqui, da torturante, ouvindo a terrível revelação, né, que isso aqui ele deu um tiro na cabeça, da torturante cogitação que durante tal interregno trabalhou esse espírito, já exaustivamente torturado pelas necessidades da vida material, diz com eloquência a carta que escrevera. Pode passar. Aqui, em 26 de novembro de 1886, às 10 horas da noite. Ele escreveu uma carta de suicídio, não é? Eu pensando já, né, no suicídio. Não foi do suicídio porque ele foi em 1890 que ele ficou sabendo, mas a ideia já vinha na mente dele, não é? Então, os inenarráveis padecimentos que se vão complicando todos os dias levam-me ao suicídio, único remédio que lhes posso dar. Rodeado de infelicidades de espécie moral, sendo a primeira insânia de meu filho Jorge e a segunda os desatinos de meu filho Nuno, nada tenho a que me ampare nas consolações da família. A mãe desses dois desgraçados não promete longa vida. E se eu pudesse arrastar a minha existência até ver Ana Plácido morta, infalivelmente me suicidaria. Não deixarei cair sobre mim essa enorme desventura, a maior, a incompreensível, a minha grande compreensão da desgraça. Esta deliberação de me suicidar vem de longe, como um pressentimento. Previ desde os 30 anos este fim. Receio que, chegando o supremo momento, não tenha firmeza de espírito para traçar estas linhas. Antecipo-me à hora final. Quem puder ter a intuição das minhas dores, não me lastime. A minha vida foi tão extraordinariamente infeliz que não podia acabar como da maioria dos desgraçados. Quando, quando se ler este papel, estarei gozando a primeira hora de repouso. Não deixo nada. Deixo um exemplo. Este abismo a que me atirei é o términus da vereda viciosa por onde as fatalidades me encaminharam. Seja bom e virtuoso quem o puder ser. Camilo Castelo Branco. Então, nós vemos nessa carta aqui que Camilo colocou, já com a intenção do suicídio, porque ele já previa que ele estando numa situação de necessidade, que dependeria que outras pessoas cuidassem dele, ele já previa que ele não podia contar com os filhos, que eram
era insano, meio doido, e o outro desatinado, todos loucos. A mãe, a esposa que ele amava, já tinha os problemas dela de saúde, que ele diz que ela já estava prestes também a desencarnar, né? Ela estava muito próxima, mas que se ela vivesse mais, ele ficaria com ela até ela morrer e depois ele se mataria de qualquer jeito, né? Matar de qualquer jeito. A ideia de se matar. Ele ficaria até que ela pudesse viver e depois se mataria, porque ele não queria ter a dependência de ter pessoas cuidando dele, porque o orgulho dele era muito grande, né? Ele não permitia, embora seus filhos fossem todos desatinados, né? Como ele fala, não podia contar com os filhos. E ele tem a questão aqui que ele fala do. Ele fica assim: a minha vida foi extraordinariamente infeliz e não podia acabar como da maioria dos desgraçados. Quer dizer, é como ele via pessoas que às vezes sucumbiam, né, em doenças, em miséria, né, que a pessoa às vezes falia por causa de questões de saúde. Ele não queria ser como essas pessoas, dignas de pena, né? Que ele sempre, voltando, né, ele sempre foi muito orgulhoso. Então ele não queria, né, passar por isso diante das pessoas. Então ele preferia realmente terminar a vida, né? E acreditando que estaria gozando, né, o repouso merecido com a morte. Ele coloca assim o suicídio dele como estaria gozando a primeira hora de repouso, não é? Acreditando que com o suicídio ele não sofreria mais, não é? Mas bem, a gente sabe que não é bem assim as coisas, né? Alguém tem algo para falar? O orgulho, né? Como a gente tem visto em quase todas as histórias, o orgulho e a vaidade sempre também tem sido um grande aspecto dos suicidas, né? É, Porque eles não compreendem que faz parte da vida, faz parte da nossa evolução, todos os períodos, né? É que quando a gente é criança e a gente é dependente dos pais, a gente ainda não tem muita consciência, não tem, e aí esse orgulho ainda não está, né? Porque o espírito, na verdade, ainda não está ali se manifestando completamente. Então você atravessa essa fase com mais facilidade. Mas a fase da idade mais avançada, ela é talvez até mais importante do que a infância, porque é o momento onde a gente geralmente já começa a colher ali tudo que você plantou durante a vida, né? Os amigos, a forma com que você tratou os outros, os familiares, porque a gente vai ficando numa idade mais avançada, como aconteceu com ele, acontece com a maioria das pessoas, as doenças, as limitações físicas, tudo aquilo que vai te gerando uma dependência, né? Você vai se tornando cada vez mais dependente de todos aqueles que estão à sua volta, mas essa é uma experiência divina. Quem consegue, né, passar por essa experiência completa da vida, porque é no momento da idade mais avançada que você vai ficando mais dependente, é que você vai tendo a oportunidade, primeiro, de desenvolver o amor daqueles que estão à sua volta e, de alguma forma, eles terem a chance de retribuir, né, todo o amor que você deu a eles durante a vida. Então, eles têm essa oportunidade, né? Deus dá a eles a oportunidade de retribuir você. E você, por sua vez, tem a oportunidade de de desenvolver essa humildade, né? De aceitação, de resignação, de que o momento agora é esse. Você não está mais no comando, né? Você agora está sobre os cuidados dos outros e te dando essa oportunidade de desenvolver essa resignação, essa humildade nessa reta final da vida, né? Então, tão importante. Então, a pessoa que desencarna pelo suicídio, ela está desperdiçando toda essa oportunidade de desenvolvimento espiritual, né? com certeza. Então, dessa carta aí, nós temos esse relato, alguns relatos de Camilo no livro, nesse livro, no Martírio dos Suicidas, né? Mas abrindo aqui agora uma lacuna, vamos dizer, um hiato, né? Um parênteses aqui. No livro Memórias de um Suicida, nós temos a narrativa de Camilo, né? Após o seu suicídio e todo o processo, todas as etapas que ele passa junto com mais outros três que estavam ali no vale, que ele chama de Vale Sinistro,
né? Então, nós já narramos aqui, muitas vezes, né, em cada história aí, o sofrimento desses suicidas, né, como quando eles estão nesse vale, ou nas zonas, né, inferiores, que além de sofrer as perseguições, as misérias mesmo que se passa por lá, porque ele também sente ininterruptamente as dores do que provocaram o tal suicídio, não é? E, então, quando eles são resgatados, aqui eu volto a lembrar que o Vale Sinistro já é uma misericórdia divina. Já, as pessoas que são levadas para o vale, eles já estão sob o olhar, né, caridoso dos trabalhadores lá das colônias de Maria de Nazaré. Eles são supervisionados ali. Quando chega o momento que estão mais propícios a serem resgatados, os lanceiros passam lá e resgatam ele. E ele foi resgatado. Então, ele passa por várias etapas ali. Camilo tem vamos dizer assim, toda a trajetória dele no livro, né? Da parte da enfermaria, até que ele se trata, ele sai da enfermaria, ele tem alta, vai para uma, vamos dizer, casas, né? Casinha, hospedarias, né? Vai para, faz outras incursões na terra, ele tenta falar com pessoas através de médiuns para relatar como é o mundo, né? Como é o suicídio, para que as pessoas não cometam esse ato, né? Ele tenta chamar a atenção de várias formas, né? De situações, para que eles não cometam, porque ele começou a ter esse esclarecimento, ele entendeu o que ele fez, né? Ele teve uma visão da vida dele passada, vidas passadas, ele entendeu seus erros, então ele tentou dali se redimir da melhor forma possível e alertar outras pessoas para que elas não fizessem isso. E tem cartas, tem mensagens, né, psicografadas, tem livros que ele escreveu, psicografados, né, que foram escritos para alertar contra esse suicídio. Ele foi para a universidade, que lá nessa colônia de Maria de Nazaré existe a universidade, para que eles aprendam mais sobre Deus, universo, o espírito, que é toda, qual é o meu propósito, o que eu sou, né? O porquê eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, aquela coisa. Ele teve toda essa consciência moral, ficou 50 anos lá, mais do que deveria, né? Mas porque ele queria, ele tinha medo de fraquejar. Mas ele deixou muitas lições muito valorosas com relação a esse progresso dele, que foi muito importante. Inclusive, não quero dar spoiler aqui do livro, que eu acho que recomendo fortissimamente que as pessoas leiam, né? Mas no próprio livro explica a causa da cegueira dele, aí as pessoas vão começar a entender por que ele ficou cego, né? E que fez com que ele cometesse esse suicídio, né? E, então, tem um outro relato. Você quer falar, Aninha? Não, mas você vê que aí nessa carta ele põe que desde os 30 anos que ele já tem essa, né, que isso já vem dentro dele, né, que essa angústia, né, vem dentro dele para ele cometer esse desatino, né? Então assim não foi uma coisa que foi devido, assim, claro que uma doença, né, uma doença degenerativa, coisa, as pessoas às vezes, né, acham que isso é a causa de todo mal e infelizmente cometem esse ato. Mas você vê que desde muito novo, né, desde muito cedo ele já tem essa angústia dentro dele, né? Porque já faltava um pouco de saúde, né? A saúde dele já estava ficando comprometida, não a dos olhos, mas a saúde de uma forma geral, né? E ele, como ele sempre se dizia muito pobre, ele andava no meio de pessoas ricas, embora ele fosse pobre. Então, ele tinha aquela grandeza, vamos dizer assim, né? Aquele espírito de grandeza, porque ele andava com as pessoas da alta sociedade, né? E ele se via que ele não estava naquele nível das pessoas, embora ele se colocasse no nível delas, mas socialmente e monetariamente ele não tinha. Então, isso de uma certa forma, o incomodava, já deixava ele
insatisfeito, vamos dizer assim, né? Talvez. Então, por isso que a ideia do suicídio começou a ser assim, acalentada por ele. E é muito interessante assim que em outras narrativas desse livro do Martírio, eles falam, alguns outros relatos, falam assim, quando você tem a ideia do suicídio, é como se ficasse em suspenso aquela ideia, ela fica pairando aqui em você, né? E tudo as outras coisas que você poderia pensar que não te levasse a isso, elas é como se elas se apagassem. E a ideia do suicídio fica ali, ó, assim na sua, fica aqui em cima de você pairando, né? E acaba também atrai aqueles outros irmãos que ficam instigando a pessoa a se suicidar. Então ela vai alimentando a ideia, né? Então por isso que fica aquelas ideias sempre alimentadas do suicídio quando as pessoas querem pensam no suicídio, pronto, já vai atraindo. Aí aquilo vai ficando só na ideia. Todo o resto se esquece. Fica só o suicídio na cabeça da pessoa, porque você já colocou a ideia ali. E, geralmente, às vezes, pode ter até a pessoa já ter tido suicídio em outras vidas, e aquilo já está ali, né, marcado, então ela fica mais latente, né, na pessoa, que também é um outro fator. Aí ele vai ficando com a ideia ali, já alimentando, pensando. Então, qualquer coisa que vá contra, ou que o desafie, né, ou que faça com que ele tenha que sair da zona de conforto dele, já é motivo para pensar em suicídio, porque não quer o enfrentamento da vida, né? Então, é mais fácil abrir mão dela, da própria vida. Com a ideia equivocada, né, que é um descanso, que todos os seus sofrimentos vão acabar com a morte. E não é assim, né? Infelizmente, não é dessa forma. E, nesse sentido, o espiritismo é maravilhoso, né? Porque a gente compreende muito melhor a nossa vida e não vai cometer um ato que vai piorar ainda essa vida, né? Porque a gente sabe que a vida continua. Então, é uma bênção a gente ter esse conhecimento da doutrina. E um conhecimento que com provas, né? Que as provas aí, mais do que existem, não há como duvidar, né, disso, não há dúvida. Né? Ainda tinha um agravante dele, né? Ele não tinha um conhecimento espiritual, né? Não tinha. O espiritismo estava nascendo, né? Estava surgindo o espiritismo. Então, como vocês falaram, de uma maneira do contexto geral, né? Foi muito bem colocado. Ainda tinha essa condição de ele não conhecer, né? Achar que a vida sendo encerrada ali no ato, acabaria tudo e ele iria descansar, né? Como foi colocado aí, que ele descansaria. Talvez se ele já começasse a ter esse conhecimento, se esse conhecimento chegasse um pouco antes para ele já começaria a pensar de uma outra maneira. Apesar que, aquilo que eu falei da outra vez, cada caso é um caso, né? A gente não pode dizer que não vai fazer, não vai acontecer, porque a gente não sabe, é o nosso mesmo dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Por mais conhecimento que a gente tem que tomar cuidado, se policiar e achar e ter certeza que isso não é o caminho certo, com todas as dificuldades. Então, ele tinha esse problema também, né? Ele achava que ele era mais materialista pelo fato de não ter esse conhecimento espiritual. As outras ideologias, as outras correntes religiosas não davam uma fundamentação de conhecimento maior para ele, tipo assim, você vai morrer, vai para o inferno, você vai morrer, vai para o céu, alguma coisa desse tipo. Mas o espiritismo estava chegando junto dele, né? Mas estava bem no início, né? Nas 1880 alguma coisa, estava bem no início, sofrendo aquelas represálias, aquelas pressões, aquelas perseguições. Talvez se fosse hoje, né? Com o conhecimento intelectual que ele tinha, né? Com pesquisas e buscas de informação, talvez ele não fizesse isso. É isso mesmo. E como a Selma falou, é interessante essa questão, né, do risco de você viver essa vida de aparências, né? Porque quando você fica vivendo uma vida de aparências, você está valorizando o que na verdade não tem valor. Não. Só a matéria, a pompa, o status, o poder. E exatamente é tudo isso que se perde com o passar dos anos, né? Exatamente, com a idade, com a doença, com as fraquezas.
Você exatamente vai perdendo esse status, essa pompa, e se você teve uma vida onde só isso tem valor, onde você não procurou desenvolver sentimentos, amor ao próximo, trabalhos no bem, espiritualidade, né, como vocês falaram aí, o conhecimento espiritual, se você não desenvolveu outras coisas muito mais importantes para você dar valor, você realmente, quando você perde essa capacidade de conquista material, nada mais faz sentido, né? Porque você botou ali o seu propósito de vida, né? Infelizmente. Ele não tinha apoio de família também, era uma pessoa muito sozinha, né, nesse aspecto. Apoio, que a esposa estava mal, né? E os 2 filhos não eram legais. Então, e eu acho que o Espiritismo abre, gente, só abre a vida da gente, a vida, porque quem tem problema de família, a gente sabe que existem as famílias espirituais, que Deus não vai deixar você ter um problema de família, não te ajudar, não ter um amigo, uma família que te acolha, e até uma família espiritual, né? Que a gente tem muito na casa espírita, né? A casa espírita mas precisa construir, né, Dora? Sim. Ele construiu, e ele construiu a família ali entre interesses, né? Claro. Não há dúvida. E até a Vitor... Ele era um espírito muito bom também, já era um espírito mais evoluído, né? Que ela até foi visitá-lo no momento lá, ela era uma pessoa que já estava num patamar... Talvez ela estivesse até do lado dele para ajudá-lo nesse caminho, que ele tinha um compromisso, né? Ele tinha que ter um desenvolvimento maior e acabou sucumbindo pelas coisas da matéria, né? Exatamente. Infelizmente. E ele acaba sendo uma pessoa deprimida desse jeito. Porque a depressão do suicídio é um pulo. Exatamente. É um pulo. Vai rapidinho. Como nós temos aqui... Não encontra mais nada, né? Não encontra mais nada. E a gente teve a sorte, né, de conhecer o Espiritismo e sabe que a gente cada vez está encontrando mais. Como tem o caso do Antero de Quental, que se suicidou também, por ele era um poeta super deprimido, que tinha esses problemas também, acabou se suicidando também. Passou por tantos martírios e conheceu o Espiritismo no mundo espiritual e se transformou. Ele exalta muito a questão de conhecer o Espiritismo lá, né, toda essa parte espiritual, como ajuda e evitaria muito mesmo que outras pessoas cometessem suicídio, sabe? Ele exalta muito isso, né, com relação à questão dele de suicídio. E a prova de que o Camilo era um espírito bom, né, que foi falado aqui, foi ele ter ficado 50 anos lá para se aperfeiçoar e depois fazer essa propaganda, né? Ajudando outras pessoas a não se suicidarem, né? Muito linda a atitude dele, muito linda. Era um homem bom, mas ele não era uma má pessoa. Não. Ele já tinha um certo caráter. Ele já estava assim numa condição assim melhor, que ele já foi um espírito bem atrasado. Ele não era uma pessoa má, de má índole nem mal intencionado. Ele era uma pessoa de boa índole, mas ele gostava dessa coisa da sociedade. Ele vivia, vamos dizer, de aparência, coisas que já ele ainda tinha as paixões terrenas que ainda dominavam, né? Como dominam muitos nós ainda, né? E isso é que realmente o prejudicou, para que ele passasse pela cegueira, que era algo que ele tinha que passar, era uma expiação que ele tinha que passar, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu passar por essa expiação e piorou mais, agravou mais a situação dele por causa do suicídio. Quer dizer, além dele ter que se resgatar pelo suicídio, depois ele ainda ia ter que resgatar a condição dele da cegueira, que também era algo que ele tinha que expiar, né? Não mudou nada, pelo contrário, só atrasa, né? Nós já falamos isso. A pessoa que decide atrasa o seu progresso, porque ela tem que voltar os passos para se refazer daquilo que ela interrompeu,
cumprir aquilo que lhe faltou e para passar, para poder começar novamente o seu processo de progresso, né? Mas temos mais um pouquinho de Camilo aí, né, Vitor? Vamos lá. Então, deixa eu tirar daqui. Ó, igualmente emocionante e bela a mensagem que o nosso Chico Xavier transmitiu Camilo Castelo Branco em 1936 aos que sofrem. Aqui ele já estava já na espiritualidade já há algum tempo, alguns anos, né? E ele já tinha um conhecimento, um cabedal de conhecimento, e ele queria realmente passar aquilo para as pessoas. Então ele diz aqui, ó: ainda uma vez, ao escrever para o mundo, faço dirigindo-me de preferência aos sofredores e aos torturados. Quem, como eu, amargo fel experimentou nas lições mais dolorosas, durante muito tempo sentirá o travo rude oriundo dos arrependimentos tardios e dos remorsos acerbos, né? Os remorsos amargos. O suicídio não é o sono acariciado pelos covardes e desvalidos que se debatem na imensa noite dos condenados. É a maré traiçoeira que arroja os náufragos da descrença e do tormento nas escarpas pontiagudas do pavor. Não é o silêncio apetecido, almejado, no caso, que expulsa mágoas, que sana dores, que cura feridas, que enxuga lágrimas, que deixa dormitar o espírito atribulado em imperturbável quietação. É o padecimento único, não vislumbrado, que duplica a ansiedade e o amargor do pranto dos acovardados. Suicida não é mais do que tudo um réprobo. É quase um réprobo de Deus. Se Deus não fosse o amor ilimitado e a piedade infinita. Ele aqui, nós sabemos que o réprobo, né, é o banido da sociedade, é o degradado, o exilado. Então, ele diz que ele se coloca como um réprobo, e quase um réprobo de Deus mesmo. Ele diz assim, nem Deus, né, daria conta daquilo, porque é um estado, o suicida fica num estado de abandono tão grande, como se Deus nem existisse para ele, né? Mas você vê que, como a Camilo aí, ele já tem uma visão diferente, né? Ele já pegou, já conheceu mais, né? Jesus e Deus, né? Nosso Pai, nosso Criador, que ele diz aqui, se Deus não fosse o amor ilimitado e a piedade infinita, né? Quer dizer, ele já conhece Deus aí, né? Pelo que ele aprendeu lá no hospital, lá na colônia de Maria de Nazaré. Então, ele já vê que Deus é amor, que Deus é piedoso, que ele dá sempre oportunidades. Então, ele jamais estava abandonado, mesmo lá no Vale Sinistro, como ele fala, lá, né? Tantos outros lá se encontram, eles não estão esquecidos de Deus ali, né? Então, ele não tinha aí esse conhecimento, mas ele passou a ter, e ele leva essa mensagem para outros, né? Ele tenta levar, né? Quando ele faz as incursões na Terra, ele vem até o Brasil mesmo, né? Ele é de Portugal, mas ele vem ao Brasil com as caravanas, ele procura médiuns para falar sobre isso. Ele quer levar esses conhecimentos assim, para todos, o máximo possível, que ele falava, né? E foi com muita ansiedade que ele e outros tentavam fazer isso. Segue aí, Vitor. Os infelizes conservam o pessimismo como alegria mórbida, e quase sempre esse fantasma terrificante se apodera dos fracos e dos descrentes. Apaga-lhes a derradeira centelha da fé e da esperança que lhes resta, e a noite impenetrável se faz sentir nesses corações apavorados pela tortura. Abismos
tenebrosos abrem-se-lhes sob os pés e as vítimas da cegueira, desamparadas e trêmulas, são absorvidas nas trevas fatais. Porque é necessário frisar que a cegueira dos olhos pouco representa em face da cegueira do coração. Os desiludidos se aproveitam das sombras para efetivarem sua criminosa evasão, e mal avisados pelas estultície, quer dizer, as burrices que as pessoas fazem, as estupidez, engaçopados, enganados pela artimanha da tentação, repelem as dores fecundas de luminosidades desconhecidas, para ingressar surpreendidos no detestável país, onde os desesperançados rugem de dor, estertorando-se sob as tenazes da amargura. Eles ficam na agonia, né, de todas as amarguras. É interessante que ele fala aqui que é na cegueira do coração, né? Porque quando Camilo desencarna, ele continua cego, ele se vê cego. Embora ele sentisse, ou de uma certa forma ele visse que ele não compreendia bem o que se passava com ele. E a questão a visão dele foi com o tempo que ele foi começando a enxergar, vamos dizer assim, mas ele morreu, né, quando ele se matou, ele estava cego e ficou na espiritualidade cego, né? Por causa porque na casa aí a cegueira estava mais representada, uma cegueira moral, né, dele, né? Mas ele sentia as coisas, ele via de uma certa forma as coisas que aconteciam à sua volta, né? Porque a cegueira era dos olhos físicos e ali ele era um espírito, né? Então não tinha por que ele estar cego, mas ele se sentia cego ainda, por causa justamente pela pouca moralidade dele, né? Fala, Aninha. Abriu o áudio. Não, ela está com o áudio aberto. Então, vamos continuar. Numerosos desertores miseráveis supuseram encontrar, pela escusa saída do suicídio, termo aos seus dissabores, remédio às suas aflições, sedativo às suas úlceras, tranquilidade aos dias negros da fome e da miséria. As mais cruéis desilusões os aguardam, porém, nas portas do túmulo. Ele aqui explica porque que muitas das pessoas, né, tentam suicídio achando que vai acabar com todos esses sofrimentos, as aflições deles, né? A miséria, a fome, a doença, achando que a morte extingue com todas essas situações. E depois constatam, né, se desiludem que eles não morrem, de fato, só o corpo apenas me perecem, né? Ele fala que a desilusão os aguardam nas portas do túmulo. Ele continua aqui. A inviolável quietude da morte é apenas uma figura mitológica que a realidade esmagadora faz rolar impiedosamente do pedestal que a ignorância lhe oferece. Devolver carnes apodrecidas à terra não é conquistar o descanso desejado, porque o corpo morre todos os dias. Para que se efetue o seu desenvolvimento, é mister que desapareçam e nasçam novas células conservadoras da energia vital. É bem interessante ele falar aqui, né? Devolver as carnes apodrecidas, né? À terra, quer dizer, não é conquistar o descanso desejado, porque é um fato, a gente todo dia morre um pouco, não é? Porque o corpo morre todos os dias um pouco. Então, não é vantagem que ele quer dizer aqui, né? Deixa eu abrir aqui, porque eu estou com... Vou botar a telinha aqui para o lado. Isso. Pronto, consegui. A infância é o embrião da mocidade e a velhice uma sombra da juventude.
Isso é uma coisa bem simbólica, né? Mas explica bem o quanto nós somos ainda atrasados, né? Nós estamos ainda na infância espiritual, não é? Ele fala que a infância é um embrião da mocidade ainda, né? E a velhice é uma sombra da juventude. Isso no nosso corpo físico comparado com a parte espiritual, né? A morte nada mais representa do que um ato de transição. A imortalidade é atributo somente da alma que pensa, que luta, chora, sofre e sonha. O espírito é o depositário da vida, dos sentimentos e das responsabilidades que Deus lhe outorgou. Daí, o não poder discricionariamente aniquilar aquilo que não lhe pertence. Quer dizer, não poder arbitrariamente aniquilar o que não lhe pertence, porque a nossa alma não é nossa, né? Como ele diz aqui. E de que se fez temporariamente senhor, sem graves danos para a sua existência futura, né? A gente achar que vai matar o corpo, né, que vai matar todos os nossos problemas, vai estipar os nossos sofrimentos, né, é um engano, né, porque a gente não só aniquila mesmo o corpo, né? Como ele fala, a alma pertence a Deus, que é a criação dele, né? Nós somos criador, nós somos criação de Deus, nós não temos direito, né, de desfazer da sua criação, né? Poucos se ocupam dessas verdades. Não contavam, porém, os desgraçados, onde me conto eu, com os espectros da dor, além do ataúde que arquiva um arcabouço, né, uma carcaça de ossos verminados, e estarrecem-se espavoridos em tardios clamores que ninguém escuta. Soluçam e se escondem, mas a consciência, esse juízo austero e incorrupto, como testemunha silenciosa dos nossos atos e dos nossos pensamentos, faz-se ouvir cada vez mais irritadiça e amargosa com a severidade de suas enérgicas reprimendas. Ele fala aqui que a consciência, aquela consciência que Deus coloca em nós desde que nos criou, né, que é a essência divina, essa é incorruptível. Ela é a que faz que nos chama, né, nos dá a razão, nos mostra que as nossas verdadeiras, vamos dizer assim, intenções. Porque às vezes, eu quis morrer porque eu estava com problemas, eu estava doente, eu quis me matar. Não, ele se matou, no caso, eu me matei porque eu tinha orgulho e vergonha de ficar assim, eu não queria depender de ninguém. Não foi a doença. A doença foi, vamos dizer assim, a desculpa para que ele fizesse o que ele fez, digamos assim. Então, você não pode esconder de ninguém a sua consciência, porque quando o espírito está lá na erraticidade, quando ele se encontra na espiritualidade, tudo fica desvendado. Você não se esconde de si mesmo mais, né? E quando tem aquele, como se fala que tem o juiz, né, que você está lá, não é bem assim, não é dessa forma, né? Tem muitas situações que, como é que fala assim, imaginárias, né? De botar assim, um juiz, e ele mostra para você o telão lá da sua vida. Esse telão existe, de fato, e mostra tudo o que você fez, os seus sentimentos. A gente fica morrendo de vergonha de saber das coisas que a gente tenta esconder, mas não tem como esconder. A gente não consegue esconder o que está gravado aqui, guardado nos caninhos das nossas memórias, né? E aí é que ele fala, que ele diz aí, que a pessoa tentar se esconder daquilo, né, de tudo, não adianta, porque está lá guardadinho, lá nos refolhos da alma. A isso ninguém escapa, né? Alguém quer falar alguma coisa? Que eu estou falando demais? Senão a gente continua.
Então, aí ele continua aqui. Reconhecemos, então, a inutilidade dos nossos desvarios e constatamos a angustiosa realidade dos nossos padecimentos que se nos apresentam sem termo. Já os nossos olhos se liquefizeram na terra e as lágrimas abrasam as nossas faces, que se tornam lívidas de pavor. Já repousa na sepultura o nosso esqueleto, imóvel e asqueroso, para as transformações no seio fecundo da natureza, e sentimos-nos enregelados de frio atroz que nos perfura os ossos, que nos faz transidos, quer dizer, aterrorizados de medo e receio. Quer dizer, diante... Fala, João. Diante da constatação que o corpo que está ali perecendo, porque muitos ficam agarrados ainda ao corpo, né? Por causa das sensações todas, né? Todas as sensações, porque o seu cordão, né, que liga seu corpo físico ao espírito, com o suicídio ele arrebenta, né? Você o fluido não se esvai, né? O seu princípio vital ele vai se esvaindo aos poucos com a vida, mas quando o suicídio você interrompe, então você está ali repleto de fluido, você repleto do princípio vital e fica agarrado ao corpo, porque está ainda muito forte, está animalizado, né? E ele fica ali, então ele vê seu corpo lá se desfazendo, né? Parado lá, se deteriorando, né? A natureza se encarregando de fazer ali a reciclagem, né? Todo o processo, né? E ele vê que o que ele pensava em fazer, que tudo, né? Todos constatam, né? Isso, que não foi o que ele pensava, né? O corpo está ali e ele se vê vivo e não consegue sair dali. Às vezes, muitos não conseguem sair de perto das suas covas por um bom tempo, como Camilo aconteceu. Depois ele foi levado para o vale, junto com vários outros que estavam ali no cemitério, né? Isso, por o que eu falei, por uma misericórdia divina, porque muitos outros são sequestrados, digamos assim, são levados por grupos, né? Por hordas dos trevosos, né? Que também já foram suicidas, para trabalharem para eles, para também servir de escravo, para se alimentar do seu fluido vital, né? Então, isso não aconteceu, mas existem muitos casos assim, né? De suicidas que acabam sendo servindo sendo vampirizados por esses espíritos, porque eles estão repletos, né? Dos fluidos vitais. E isso é muito triste, é pavoroso, porque ele vai se deteriorando de uma situação lastimosa mesmo. Ele continua aqui: ululamos, quer dizer, uivamos, gritamos, suplicamos, choramos, brada-se, estetoras-se, brada-se, estetoras, quer dizer, agoniza-se, geme-se, blasfema-se. Muitas vezes reina silêncio no exterior, mas o ádito, que é a entrada, né, do nosso ser, é um âmbito misterioso, onde se ouvem rugidos do remorso, lamentações de arrependimento, onde se avista um imensurável sudário de trevas horrorosas. Dentro de nós, tudo é uma noite tempestuosa, onde não cruzam relâmpagos. Fora de nós domina igualmente outra noite medonha, auscultando um isolamento absoluto. O suicídio é a suprema das infelicidades que atingem um espírito. O suicida é uma alma falida, que arrasta um ciclo imenso de anos de desolações e de dor, o peso tremendo das suas indignidades e das suas desventuras.
Quantos por aí desconfiam do cálice de pranto que os aguarda, tentando a arriscada experiência que lhes serve de escarmento, né, que é de castigo, de amarguras, né, amargurada lição. Existirá a paz na morte? Nesse caso do suicídio, não, né? Uma vida nova raiará além da escuridão da sepultura? Interrogam ansiosos, porém, havendo ou não a existência na Terra, constitui-lhes um desgosto perene, quer dizer, duradouro, não é? Uma intercalada tortura que se renova a cada momento. Isais, sem nenhum preâmbulo, abalançam-se a viagem fatídica, que é a romagem horrorosa dos desesperados do destino. Essa narrativa do Camilo toda contando, né? Ele tenta fazer as pessoas entenderem, né? Então, o que é o suicídio? Qual é o processo, quer dizer, o processo de caminhada, de continuidade daqueles que suicidam, né? O suicida é um dragão mais feroz do que o de todas as lendas, que alicia os fracos para a caminhada do sofrimento e do horror. Muito se tem escrito e explanado sobre ele, porém, tudo quanto se tem exposto acerca dessa desgraça dos homens permanece muito aquém da verdade. A potencialidade descritiva dos cérebros mais fortes paralisa-se, imobiliza-se nas regiões infernais, onde o suicídio as conduz, sob a fúria desse aquilão, né, que é o aquilão é a perturbação, pavoroso, que calcina, que abrasa, sem destruir, fere sem matar, espanca, vence e amargura as suas vítimas, já de si tão infelizes, torturadas no potro do tormento, escórias do mundo ralé das sociedades. Párias vis, míseros farrapos humanos, que os homens aventurados, aparentemente, pisam e humilham com o cuspo nojento da sua repugnância. Ele se coloca mesmo como um réprobo, né? Porque é a situação mais deprimente, mais vil, mais baixa que pode se degradar um ser, né? Um ser humano, um espírito ali no caso. Né? Por isso que ele fala dessa forma, porque foi exatamente dessa forma que eles se sentem, né? Há, todavia, uma lei única sobre os destinos dos desgraçados. Deus a preside. É o quanto satis. Esse quanto satis, ele se refere a que é o quanto suficiente, o quanto basta, né, da questão. É preciso aceitar essa lei como se nos apresenta, conforme é. É necessário que se aceite a dor mais nefasta, aquela dor nociva, né? Que se recebam as bofetadas da sorte ruim, as desgraças que assassinam, as traições, as lágrimas, o fel de todos os amargores, as calúnias e as hipocrisias dos ingratos. Aceitá-las como um bem e com humildade. É o que a lei nos sugere para a felicidade do porvir. É quando ele diz aqui que quando nós devemos trabalhar, né, nessa situação, a nossa humildade e a resignação, que ainda é tão difícil ainda para muitos de nós. E imagina para eles suicidas, né, que acabam se nem crendo em Deus. Eles acham que se tem um Deus, eles acham que esse Deus esqueceu deles, né? Mas é aceitar realmente, é o que ele quer dizer aqui. É um bem e com humildade, né? É o que a lei sugere. O homem necessita desviar-se do estrabismo que o infelicita, fonte de excessos nos seus julgamentos errôneos. Reconheça-se que a indefectível, né, a infalível justiça de Deus paira sobre todas as pseudo-anomalias terrestres. E o espantalho da dor desaparecerá da face do mundo,
expulso pela razão que o aniquila. O mal não mais persistirá, e o sofrimento detestado será melhormente recebido à luz de mais claras interpretações. Quer dizer, ele fala não só, essa é uma condição que não é só para quem se suicida, mas para o homem, né, que aqui vive, né, para que porque você aprendendo todas as leis de Deus, muito mais difícil, vamos dizer assim, é muito mais improvável que a pessoa cometa suicídio, não é? Porque quando você conhece, ele diz aqui, a infalível justiça de Deus, essa daí não falha nunca, ela vai sempre cumprir, né, com todas as suas etapas corretas. A justiça de Deus ela é para todos, perfeita e é para todos, né? E que ele diz das pseudo-anomalias são esses nossos pecadinhos, né, terrenos, essas paixões terrenas, porque isso tudo é efêmero, isso se acaba, é da terra, né? E da terra o que fica, né? Vira pó. Ele fala, mas o que é perpétuo? As leis de Deus, elas são imutáveis, né? E não tem como fugir delas. Né? Então, ele diz que quando nós tivermos desse conhecimento, de fato, né, a dor, né, que ele fala com o espantalho da dor e todas as coisas mais, vamos dizer assim, desaparece da face do mundo. Né? Expulsa a razão, ele é expulsa pela razão, porque a razão o Espiritismo fala que é a fé raciocinada, né? Mas nós temos essa certeza, né, das leis divinas, né? Usarmos a nossa razão, não tem mais por que sofrer, né? Pode acontecer os sofrimentos, as dores, e tudo, mas não vai nos causar dor de nos aniquilarmos, porque nós vamos ter a certeza que é uma lei divina, a justiça de Deus, que isso tudo também passa, porque não existem penas eternas, né? Que os nossos sofrimentos são necessários para o nosso progresso e que vai passar. Né? Não existe um mal que sempre dure. Né? Então, ele quer dizer sobre isso. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos continuar aqui. Ó. Que me ouçam os sofredores e os desiludidos. A experiência de um constitui... Oi? A experiência de um constitui lição para muitos, que se evite a lição própria com o amarguroso exemplo dos outros. A miséria, a masmorra, a moléstia, o abandono, as atribulações são vésperas de uma eternidade luminosa, de uma primavera de alegrias perenes para quem as sabe acolher. Quer dizer, ele fala que todas essas misérias humanas, as moléstias, né, isso tudo são efêmeras, são coisas passageiras. Elas não são nada diante de uma eternidade de luz que nos espera, não é? Com o nosso progresso. É isso que ele quer dizer aqui. Os peixosos, que são os falhos, né, os imperfeitos, em quem a amargura se transforma na azedia, que é a acidez, que os atenasa, que atormenta e açoita, que continuem sorvendo voluntariamente as suas teriagas. Teriagas são remédios, né, que eles falam de remédios caseiros de antigamente, né, que se dizia que cura até doença, mordida de cobra. Então, ele fala que para esses aqui, os imperfeitos, né, que a amargura transforma, né, eles ficam azedos e atormentados, né? Então experimentem tomar aquele remedinho caseiro que acha que vai resolver a vida deles, né? Ele fala: prossigam, que não nos escutem. E se o suicídio constituir o remate terrível do romance de suas vidas infrutíferas, tarde
tarde reconhecerão a sua loucura ou a sua idiotia, e que não se apavorem na tétrica jornada do desespero e da desolação. Porque ainda assim, aqueles que pensem no suicídio, né? No terrível, eles vão ver que como é a idiotice, né? A loucura que eles fazem, né? Porque vai ser uma jornada de terror, de desespero, que a gente fala de desolação, que isso não vai realmente extirpar com todos os seus problemas, né? Pelo contrário. E aí ele termina aqui, e essa nota aqui: apesar de formosas e comovidas, as patéticas advertências do infeliz escritor não convenceram precisamente a um da sua progenia, que é da sua descendência, e que talvez trouxe do passado árduos compromissos saudáveis. Saudáveis é com ele mesmo, tá? Esses saudáveis quer dizer pagar um saldo, né? Que tem que quitar. É uma quitação, né? Que ele fala, trouxe do passado árduos compromissos, né? Saudáveis com lágrimas e dores. Aqui tem uma notícia de 7/3/1951, Lisboa. Na aldeia de Boa Vista, suicidou-se no dia 2 do corrente Alexandre Castelo Branco Vilaça, de 37 anos, bisneto do romancista Camilo Castelo Branco. Alexandre matou a mulher que o repudiava, Dona Maria Augusta Carneiro, de 42 anos de idade, suicidando-se em seguida. Quer dizer, ele mesmo, com a experiência do suicídio, tentando sempre alertar, né, aqueles, não conseguiu, né, foi infrutífera a tentativa dele, no caso até do próprio familiar, do seu bisneto, né, de que acabou cometendo suicídio. Né? Seria assim, será que ele estava pensando... porque o meu avô fez e ficou como se fosse uma herança, né? Que eles até especulam aqui, né? Que seria como se fosse uma herança deixada por Camilo. Não acredito que seja, né? Você já pensou? Você botar o suicídio como herança genética de uma família? Para o leigo deve ser, mas para a gente que estuda o espiritismo, né? No caso aí, ele tinha um certo problema com a esposa, né? Devia ter ciúme, alguma coisa, e ela não correspondia, tanto que ele mata a esposa e se suicida. Né? Terrível. Mas aí, quer dizer, mas isso é uma lição que ele tentou passar, Camilo. Numa dessas cartas, ele escreveu muitas cartas, né, muitas psicografias, e tem um livro, né? Eu vou contar uma historinha aqui de final feliz, para a gente não ver assim, né, dessas tentativas de suicídio. Teve um cidadão que ele estava com uma dívida muito grande. Qual é o nome dele? Ele estava com uma dívida muito grande, de 2 contos de réis na época, é muito dinheiro, né? Então, ele achava que ele tinha que pagar essa dívida, mas ele era um cara honrado, correto. Mas, e ele achava que o suicídio seria a única forma para ele fazer, já que ele não se colocava numa condição assim, vou roubar. Que até para roubar tem que ter um preparo. Ele conta assim, que não tinha como ele pensar em roubar, aquilo não fazia parte dele, né? Aí ele pensa em suicidar, Silva Pinto, o nome dele. Então, o que acontece? Ele vai pensando que seria a forma honrosa de quitar a dívida que ele tinha de 2 contos de réis, porque ele não tinha como pagar e o prazo estava chegando. E ele arquiteta, né, de fazer tudo isso. Não quer fazer na casa dele, não quer fazer... Então, ele ia fazer uma situação... Aí, o que acontece? Ele leia, aí ele começa a entrar no desespero, que ele tinha a impressão que ficava Antero de Quental, que era um suicida, e depois ele se transforma na espiritualidade, né? O próprio Camilo e o Mouzinho era um comandante militar também que se suicidou. Esses 3 espíritos aprenderam muito, né?
nesse período que eles estiveram na erraticidade como suicidas. E ele sentia que eles falavam com ele, tentando demovê-lo da ideia do suicídio, através de escritas e tudo. E ele começou a ser, tipo, sozinho, ficar gritando, falando, como se os espíritos estivessem ali com ele. Né? Ele sentia a presença e falava: eu não preciso dos conselhos de vocês, eu preciso de 2 contos de réis. Preciso de agora. A minha vida vale 2 contos de réis. Se vocês tiverem como me pagar, eu não me mato, mas eu não estou vendo outra situação. Né? E ele era o total desespero dele. Então, ele diz que ele sentiu, é como se eles estivessem se afastando dele naquele momento. E ele começou a arquitetar tudo. Quando ele pensou que ia fazer, aí aconteceram situações que o impediram. Ele ia fazer dentro de casa, aí a empregada não saiu. Não, eu estou aqui, vou ficar. Ele falou: vou para a rua. Quando ele estava na rua, ele estava caminhando numa praça e encontrou, ele foi abordado por uma pessoa que ele não lembrava quem era. Ele falou assim: você é o Silva? Né? Silva Pinto? Aí ele: não lhe conheço. Ele: não, mas é você, Silva Pinto? Ele: sim, sou eu. Aí ele: eu sou fulano, eu vi você desde criança, tal, tal, tal. Ele reconheceu o senhor, né? Que ele conheceu há muito tempo atrás. O cara prosperou, né? E foi para uma outra cidade, foi para outro país, viajou e ricou lá, né? Tudo mais. Aí ele conversa vai, conversa vem. Esse senhor que o abordou falou com ele assim: eu sei que você é poeta e tem umas situações que às vezes pode lhe faltar, né, proventos. Eu quero lhe dizer que eu tenho 3 contos de réis em minha casa à sua disposição, se caso você precise. Ele é seu quando você precisar. Ele ficou assim: ué, como assim? Ele ficou: ué, 3 contos de réis. Aí ele ficou: pô, isso é uma artimanha né, de Deus? Ele ficou: tudo bem, se eu precisar eu falo. Ele foi para casa com aqueles pensamentos e ficou: pô, eu precisando de 2 contos de réis, o homem vem, me oferece 3 contos, e agora? O que aconteceu? A ideia do suicídio acabou, caiu por terra, porque ele estava com aquela... Eu falei: pô, esse dinheiro vai me ajudar. E ele ficou pensando, tal, né? E aí ele resolveu escrever uma carta para esse senhor, dizendo que aceitaria os 2 contos de réis, que ele encontrasse no lugar tal, tal, né, para fazer essa transação. E ele foi no dia marcado, mandou a carta, mandou. Aí chegou um outro homem, um senhor, não, que devia ser o empregado dele, falou: senhor Silva Pinto? Sim, aqui está. Aí deu um envelope para ele e tal, e saiu. No envelope tinha lá os 3 contos de réis. Ele disse: os 2 contos de réis para que ele quitasse o que ele precisasse, e aquele 1 conto de réis era para ele, para ele mesmo, para usufruir dele. Aí, quer dizer, a ideia do suicídio acabou. Ele não se matou, mas ele contou essa história, né? Porque veja a motivação. Ele, por um instante, ele se sentiu motivado a cometer o suicídio, e ele arquitetou tudo. Mas as cartas, o que ele leu das histórias de Antero de Quental, né, desse mundinho, não acerto o nome do mundinho aí, do comandante, e do próprio Camilo, né, que eu acho que até espiritualmente deviam estar ali tentando, porque eles faziam isso, tentavam, através, né, de palavras, de pensamentos, de passos, fazer com que as pessoas se demovessem da ideia do suicídio. E acabou que ele conseguiu, por uma intervenção divina que apareceu, né? Deus utiliza as criaturas, nós já falamos isso, né? Através de um senhor que veio, ele deu o que ele precisava. E aí ele conseguiu levar a vidinha dele. Então, quer dizer, sempre há uma alternativa. Né? O que eu quero encerrar aqui é isso. Por quê? Quando nós estamos achando que não existe mais saída, espera mais um pouco. Sempre há uma alternativa. A providência divina nunca nos desampara, né? E ela sempre vai dar um jeito de nos ajudar no momento certo. É só termos realmente a confiança, né? A fé, né? E a certeza que a gente vai conseguir vencer as dificuldades. Porque
não nada dura para sempre, não é, Doro? Não, eu só acrescentaria, e chame o seu protetor. O nosso protetor é aquele espírito que está sempre com a gente, sempre, sempre. Então, conversa com ele, fala com ele, daqui a pouco você vai ter alguma ideia, porque ele está sempre com a gente. Exatamente. Né? Fora Jesus, Maria, tem um monte de gente para você pedir. Mas o seu protetor, ele está ali grudadinho. Conversar com ele é muito bom. E pedir que ele proteja, que ajude. Ele ajuda, ele ajuda. É impressionante como ajuda. Sobretudo quando a gente tem fé, né? Que a gente está acreditando mesmo. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que Deus é tão bom. A gente aqui não é tanto bom. Mas Deus é bom, Deus é amor. É muito bom, mas é muito bom. É muito bom. Nós é que ainda não aprendemos. Não. Né? Não sabemos ainda como é Deus, a grandeza que é o nosso Pai, não é? Nós somos crianças espirituais ainda, né? E crianças levadas e rebeldes, teimosas. Ah, meu Deus do céu! Com certeza. Peraltas. Opa! Com certeza. É isso aí. Verdade. Muito bom. Não é? Alguém mais? Bem, então, pelo horário, né? Já estamos chegando no fim do nosso estudo. Agradecer a Selma por essa bela história do Camilo Castelo Branco, pela história também desse final feliz que nos dá, né? Como a Doroteia falou, esse incentivo de, nos momentos difíceis, acreditarmos que a ajuda vai chegar, Deus está sempre disposto a nos auxiliar. A gente precisa só pedir, né? Precisa ter olhos de ver, para ver aqueles que estão à nossa volta, as possibilidades, e certamente vai ter uma mão amiga, vai ter algo para nos tirar daquela situação. Não há dúvida. A gente precisa confiar. Não há dúvida. Precisamos confiar e ter essa fé em Deus. É o que essa história, eu acho que deixa aí um resumo, como sendo o antídoto, né, para todos os problemas que a gente estudou durante o Setembro Amarelo. Esse seria o grande antídoto para todos nós, né, que podemos, a qualquer momento, passar por situações de muita dor e muito sofrimento, e sabermos que temos essa possibilidade. A ajuda está sempre aí ao nosso lado. Nós é que muitas vezes nos colocamos numa posição de não enxergar e aí automaticamente não recebemos, né? Porque nós afastamos. Então, agradecer a Selma, agradecer a presença de todos por mais um Setembro Amarelo que estamos concluindo hoje. E a partir da quinta-feira que vem voltamos ao livro Caminho, Verdade e Vida, o estudo da nossa irmã Janete, vai ser no dia 6, depois sou eu no dia 13, então vou fazer aqui a prece de encerramento. Convido a todos a fechar os nossos olhos, agradecer a presença de todos, dos nossos mentores e protetores espirituais, por nos intuírem nessa tarefa do mês de setembro, que essa mensagem de luz, de amor e de prevenção ao suicídio possa se estender hoje em dia com a tecnologia, através da internet, por todos aqueles com quem vamos compartilhar esse estudo, que possa auxiliar a demover esses pensamentos de suicídio, que possa incentivar a irmãos que estejam pensando em suicídio a buscar ajuda, a buscar auxílio, e aqueles que não estão pensando em suicídio, mas que talvez tenham amigos, familiares passando por esse sentimento, que eles consigam, através desses estudos, aumentar a sua percepção e buscar a intuição para dar a melhor ajuda e o auxílio àquele que está ao seu redor precisando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre amado. Boa noite a todos e que nos acompanhem. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, Selminha. Obrigada.